Oi, gente! Mais uma vez aqui com vocês. A partir dessa semana a gente tem um horário especial. E esse horário ficou especial principalmente para os terceiros anos, né? Que é uma turma que a gente prepara nessa época do ano para o Enem, principalmente. A gente vai começar oficialmente o nosso intensivo de matemática, tá certo? Onde a gente vai trabalhar questões voltadas para o Enem. Então, a gente vai resolver questões que caíram no Enem nos 3 últimos anos, principalmente, mas também a gente vai trabalhar com questões de vestibulares, né? Com foco nos principais vestibulares aí do país, mas o foco principal é o Enem. Então, a gente vai resolver questões do Enem comentando e tirando as dúvidas, tá certo? Para começar nosso intensivo de matemática, eu escolhi questões do Enem que envolvem razão e proporção, tá? Por quê? Porque é um assunto que está fresquinho na memória de vocês, que a gente trabalhou em um dos aulões da semana passada, foi sobre razão e proporção. Então, acho que vocês vão ter maior facilidade para poder fazer essa semana, tá certo? Então, a primeira questão que eu escolhi, ela caiu em 2018. Ela é uma questão de razão, tá? Ela diz o seguinte: usando a capacidade máxima de carga do caminhão de uma loja de materiais de construção, é possível levar 60 sacos de cimento, ou 90 sacos de cal, ou 120 latas de areia. No pedido de um cliente, foi solicitada a entrega de 15 sacos de cimento, 30 sacos de cal e a maior quantidade de latas de areia que fosse possível transportar, atingindo a capacidade máxima de carga do caminhão. Nessas condições, qual a quantidade máxima de latas de areia que poderão ser enviadas ao cliente? Então, tá aqui as alternativas e a gente vai trabalhar com os dados do enunciado. Prestem atenção que ele diz que a carga máxima do caminhão é 60 sacos de cimento, ou 90 sacos de cal, ou 120 latas de areia. Ou um desses três é a quantidade, quando a gente analisa separado, é a quantidade máxima que esse caminhão suporta. Teve um pedido de um cliente em que ele quer os 3 itens, né? Então, a gente tem que ver, ele quer 15 sacos de cimento, 30 de cal e o que sobrar de areia, a quantidade máxima de areia que couber nesse caminhão. Então, o que a gente vai fazer? Vai analisar primeiro quanto que é cada item que ele ocupa lá no caminhão. Por exemplo, cada saco de cimento, ele ocupa X, que eu não sei a quantidade que ele ocupa, dividido por 60, que é a quantidade máxima desse caminhão. Então, o saco de cimento, cada saco de cimento ocupa X sobre 60, da capacidade máxima. Também relacionado aos sacos de cal, é X sobre 90, porque X é a quantidade que eu não sei que ele ocupa nesse caminhão, mas 90 é a capacidade total. E da mesma forma, em relação às latas de areia, é X sobre 120, porque cabem no total de 120 latas de areia. Como o meu cliente ele pediu 15 sacos de cimento e 30 sacos de cal, eu tenho que ver quanto que isso aqui já preencheu na carga máxima do caminhão. Então, eu vou pegar 15, porque é 15 sacos de cimento, vezes cada saco de cimento, que é X sobre 60. E também 30 vezes cada saco de cal, que é X sobre 90. Resolvendo essa equaçãozinha, aqui a gente encontra 15x sobre 60, que dá x sobre 4, simplificando, e 30x sobre 90, que dá x sobre 3, simplificando. Somando, eu encontro 7x sobre 12. Então, desse pedido dos sacos de cimento e os sacos de cal, já ocupou 7x dos 12 total do caminhão. Agora, eu tenho que descobrir quanto que falta para preencher esse caminhão. Se eu já ocupei 7x de 12, o que sobra é 5x de 12, para a gente poder colocar com saco de areia. Para descobrir lata, né? Para descobrir quantas latas de areia que vai caber nisso aqui, nesse 5x sobre 12, basta eu dividir 5x sobre 12 por x sobre 120, que é o equivalente a cada lata de areia. Então, dividindo 5x sobre 12 por x sobre 120, a gente conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda e vai encontrar 5x sobre 120 dividido por 12x. Posso eliminar os x, né? E dividindo 5 vezes 60 por 12, eu encontro 50 latas.
Então, vai sobrar nesse caminhão 50 latas para poder preencher com a carga máxima. 50 latas, a resposta certa é a letra C. Certo, gente? Se ficar alguma dúvida, vocês entram em contato que a gente pode ir conversando, tá ok? Mais uma questão, essa questão também é de 2018, é uma questão de escala e ela fala assim: a figura a seguir representa parte da planta de um loteamento em que foi usada a escala de 1 por 1000. No centro da planta, uma área circular com diâmetro de 8 centímetros foi destinada para a construção de uma praça. Então, tá aqui o desenho, onde a gente tem uma praça circular com 8 centímetros de diâmetro. O diâmetro real dessa praça em metro é... Me dá as opções. Bom, eu sei que o desenho, que na escala, ele representa 8 centímetros. Para saber o real, basta trabalhar esses 8 centímetros com a escala. Como a escala é 1 por 1000, eu multiplico 8 por 1000, que dá 8.000 centímetros. Mas o exercício está me pedindo a resposta em metros. Então, eu tenho que transformar de centímetros para metros. Transformo que jeito? Dividindo por 100. 8.000 dividido por 100 vai dar 80 metros. Então, realmente, essa praça vai ter 80 metros de diâmetro na hora da sua construção, que vai dar a letra D. Tranquilo, gente? Agora, uma questão de 2019, também de razão, tá? Ela fala assim: a taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total do município. Ó, razão. Isto é, a soma das populações rural e urbana. Ele está me falando que a população total eu tenho que somar a população rural e a urbana. Os gráficos apresentam respectivamente a população urbana e a população rural de 5 municípios, 1, 2, 3, 4 e 5, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra em infraestrutura. Então, tá aqui o primeiro gráfico representa a população urbana e o segundo a população rural de cada um dos 5 municípios. Segundo o acordo, qual município receberá o investimento extra? Então, tá aqui minhas opções. Para poder analisar, eu vou colocar novamente aqui os gráficos, onde o primeiro é da população urbana, o segundo da população rural, certo? E vou analisar a taxa de cada um deles. Como a taxa é a divisão, é a razão entre a população urbana e a população total, se eu observar no primeiro, a população urbana do município 1 é 8.000 e a rural é 4.000, dando um total de 12.000. Então, a taxa pedida vai ser a população urbana, que é 8.000, e a população total, que é 12.000. 8.000 dividido por 12.000, que dá uma razão de 2 para 3. Como eu tenho que analisar o resultado, analisar número decimal é mais fácil do que fração, então por isso que eu dividi. 2 dividido por 3 dá aproximadamente 0,67. Esse é do município 1. Para o município 2, a gente vai fazer a mesma coisa. A população urbana é 10.000, a rural é 8.000. Dá um total de 18.000. Logo, a nossa taxa vai ser 10.000 dividido por 18.000, que dá uma razão de 5 para 9, que dividindo dá aproximadamente 0,56. No município 3, a população urbana é 11.000, a rural é 5.000, totalizando 16.000. Então, essa taxa do município 3 vai ser 11.000 dividido por 16.000, que é 11 sobre 16 e dá aproximadamente 0,69. Na número 4, no município 4, a urbana é 18.000 e a rural é 10.000, totalizando 28.000. Então, a taxa desse município 4 vai ser 18.000 dividido por 28.000. Dá uma razão de 9 para 14, que dividindo dá aproximadamente 0,64. E, por fim, o município 5, a urbana é 17.000, a rural é 12.000. Dá um total de 29.000. Então, a taxa vai ser 17.000 dividido por 29.000,
que dá uma razão de 17 para 29, e dividindo 0,59. Como que vai receber o investimento é o que tiver a maior taxa? Se eu analisar as 5 encontradas, a maior taxa é 0,69, que equivale ao município 3. Então, a resposta certa é a letra C, tá? Comparando todos esses resultados. Então, para essa aula, vai ser a resolução desses exercícios, certo? Não precisa copiar no caderno, mas eu queria que vocês anotassem a resolução, tá? Porque é uma maneira de ficar fixando o conteúdo. E para as próximas aulas seguintes, essas duas aulas seguintes, eu deixei exercício do Enem também para vocês poderem fazer, tá? Notem que tem a resposta, que é para você, é como se fosse um norteador, tá? Não é só colocar a resposta final, a letra certa. Eu quero que vocês tenham no caderno o cálculo de como vocês encontraram e vai enviar para mim. Eu sempre coloco como envio das atividades um prazo final de sexta-feira, meia-noite, para a gente poder fechar a semana, tá? Aceito depois, mas vem atrasado. Quem manda as atividades depois desse dia notifica na nossa sala virtual. Então, eu quero que vocês respondam até sexta-feira, tá? Que vale o total de pontos dessa atividade. Depois também eu aceito, mas não vai valer no integral, certo? Então, tá aí o arquivo com as atividades que eu quero que vocês façam. E qualquer coisa pode ir perguntando, tá ok? Bom trabalho para vocês e até a próxima.